Você já sentiu, em um único segundo, sua vida inteira se despedaçar silenciosamente diante dos seus olhos. Já imaginou o que faria se, por trás da porta do seu próprio lar, o refúgio sagrado, cheio de memórias e conquistas, encontrasse o golpe de traição mais brutal vindo não de um estranho, mas da pessoa em quem você mais confia? Hoje, vou levá-lo para dentro de uma história real que começa com um gesto singelo, um homem apaixonado que decide surpreender sua esposa com flores. Era só uma tarde comum, até que, ao atravessar aquela porta, o mundo dele ruiu. O cheiro das rosas, o som de um chuveiro ligado, vozes abafadas pelo vapor, e então, num instante eterno, o coração dele se parte, dando início a uma cadeia de eventos onde cada detalhe pesa toneladas. Mas este não é apenas um relato de traição. É um mergulho fundo e doloroso nos abismos da alma humana. Uma jornada por emoções cruas, decisões impulsivas, justiça perversa e, talvez o mais difícil, a traição de quem nasceu do seu próprio sangue. Quando a família se fragmenta por mentiras e ressentimentos. Onde encontrar forças para continuar? Quando a justiça parece virar costas ao verdadeiro inocente. Existe esperança. Prepare-se, nesta narrativa. Cada episódio é um duelo entre o que é certo e o que parece inevitável. Cada cena traz silêncios, olhares perdidos e palavras que, uma vez ditas, jamais podem ser retiradas. Ao longo dos próximos minutos, você irá rir amargo, se revoltar, sentir empatia e, quem sabe, se perguntar: o que eu faria no lugar dele? Antes de começarmos, conte para nós nos comentários de que cidade você está acompanhando esta história emocionante. Aproveite o vídeo. O dia começou como qualquer outro. Mas havia no ar aquela sensação quase mágica de que tudo estava em perfeita ordem. Ele, porém, sentiu uma vontade súbita de antecipar o regresso à casa. Queria surpreender a mulher, Sarah, com um ramo de rosas brancas, o presente favorito dela. Como fazia nos tempos em que riam juntos sem reservas. Sabia que gestos simples eram preciosos. Ainda mais quando a vida parecia correr sempre depressa demais. O protagonista, homem discreto, de 45 anos, carregava no peito um misto de cansaço e esperança ao abrir, devagar, o portão de casa. Fazia questão de não fazer barulho, imaginando talvez ver um sorriso genuíno. Ouvir estiveste a pensar em mim? Mas no lugar da alegria, algo estranho lhe atravessou o corpo, o carro de um estranho parado na entrada. O silêncio anormal e, lá dentro, aquele som distinto do chuveiro a correr. Cada passo pelo corredor era como se pisasse um campo minado de memórias, as fotos de família na parede. O cheiro das torradas na infância do filho. Marcos, agora longe. Mas nesse momento, tudo se diluiu num nó na garganta, as vozes, abafadas, ecoaram do andar de cima. Uma risada feminina. Um timbre masculino que nunca ouvira antes. O olhar de quem já viveu vê a verdade antes mesmo dela ser confirmada. Aproximou-se, coração em disparada, mãos a tremer, interrompido por memórias do passado, as noites em que acordava preocupado com a família. Os sacrifícios para garantir o futuro de todos. E agora, ali estava ele, prestes a assistir à morte de tudo isso. Ao abrir a porta do quarto, sentiu o mundo ruir, os vultos atrás do vidro fosco do duche. Risos e cumplicidades que nunca lhe pertenceram. O cheiro de sabonete misturava-se ao perfume estranho, o odor cru do adultério. Maior que, naquele instante, toda a casa herdada da avó, símbolo de tradição e refúgio, transformou-se numa prisão gelada. O ar faltava. A raiva misturava-se com desespero. E, por breves segundos, desejou ter sonhado tudo aquilo. As emoções explodiram por dentro, a humilhação de ser enganado no lar onde tudo construiu. A sensação de fracasso, de ser reduzido a figurante no próprio casamento. Os detalhes mais banais, uma toalha caída. A voz nervosa da esposa. A presença do amante a tentar justificar o injustificável, tornaram-se punhais de vergonha. Sarah, apanhada de surpresa, ficou imóvel, os olhos cheios de medo e culpa. O amante,
David procurou as palavras certas, mas só conseguiu gaguejar. E nesse instante, o mundo parou. O protagonista viu-se dividido entre confrontar de imediato, cair em prantos, ou simplesmente fugir dali para sempre. A raiva momentânea, fruto do profundo desgosto, pôs fim à hesitação, e, por segundos, deixou o instinto falar mais alto. Com consequências devastadoras. Dona Beatriz, a vizinha idosa, assistiu da janela, percebendo o tumulto. Mais tarde será ela quem contará aos outros do bairro, originando um clima de fofoca e julgamento. Ricardo, irmão do protagonista, será o primeiro a ouvir o desabafo, tentando aconselhar, mas também se sentindo dividido entre apoiar a família e preservar a própria imagem. Luís, um amigo do casal, tenta interceder quando tudo se torna público, mas sente não conseguir aliviar a dor do protagonista. O filho Marcos, ausente naquele instante, será a peça-chave do próximo episódio, alguém cujo afastamento vai magoar profundamente o protagonista, agravando todos os dilemas internos. A ironia de anos de confiança e sacrifício desmoronará-se em segundos. Enquanto as vozes ao fundo da casa repetem, involuntariamente, todos os medos de traição que ele já teve. E assim termina o primeiro capítulo, não apenas o dia da traição, mas o início do desmoronar da identidade, da dignidade e da estabilidade do protagonista, que, em breve, terá de enfrentar não só a esposa, mas também o filho, a justiça e todos os fantasmas internos. Prepare-se, porque a verdadeira tempestade ainda está por vir, e, ao atravessar as ruínas da confiança, ele descobrirá que até mesmo o sangue do seu sangue pode transformar-se num estranho. As portas do lar agora fecham-se. Não apenas para o traidor, mas para as memórias de uma família inteira que, a partir deste instante, jamais voltará a ser a mesma. Quando a poeira daquela traição ainda pairava no ar, como um nevoeiro pesado, ele sentiu que tudo dentro de si estava prestes a explodir. Por instantes, o protagonista permitiu que a raiva falasse mais alto do que qualquer pensamento racional, braços trêmulos, pulsação disparada e a dor da humilhação transformada em força bruta. Mas, em segundos, a vida mostrou que cada ato movido pelo impulso tem um preço. E esse preço pode ser cruel. No momento seguinte ao confronto, a casa deixou de ser refúgio e virou cenário de crime íntimo. O amante saiu a correr, ferido orgulhosamente e com o rosto coberto de sangue. Enquanto Sara gritava, não só de medo, mas com voz de quem já sabia que aquele golpe seria irreversível. Ainda atordoado, o protagonista foi lentamente caindo na realidade, havia cruzado uma linha. Para a vizinha, Dona Beatriz, na janela em frente, era apenas mais uma cena de escândalo para comentar. Mas lá dentro, tudo se partiu. Em poucos dias, David, o amante, denunciou a agressão. Polícia. Sirenes no portão. Algemas frias nos pulsos. Tudo isso diante de colegas de trabalho, de vizinhos, da pequena comunidade em que cresceu. Na cela fria do posto policial, entre paredes de cimento e silêncio opressor. A ficha caiu, era agora ele, perigoso. O réu de uma história que, até ali, nunca imaginou protagonizar. Ali, entre estranhos, passou a primeira noite sem um lugar para chamar de seu. O orgulho foi substituído pela vergonha, não apenas pelo crime, mas pelo olhar vazio de homens que conheciam demais a solidão. Enquanto isso, Sara, ágil, recorreu à justiça para proteger-se, uma ordem de restrição, alegando temer pela vida. O juiz, diante das lágrimas calculadas dela, não hesitou, pois nessas situações a balança da justiça inclina-se sempre para a cautela. Resultado: o protagonista estava proibido de chegar perto da própria mulher e da própria casa. Perdeu, em minutos, não só a família, mas também o teto, a casa herdada, as memórias de infância, as fotos, os objetos, tudo agora fora do seu alcance. Foi então que Ricardo, o irmão, passou a ser mais do que confidente, tornou-se o único ponto de apoio real. Ficou responsável por levar ao hotel alguma roupa, algum conforto,
Quando tudo parecia perdido, Luís, o amigo leal, tentou interceder junto a Sara. Mas recebeu portas fechadas e promessas de nunca mais se meter em assuntos de família. No hotel, frio, impessoal, o protagonista envolveu-se no silêncio, tentando recompor a dignidade estraçalhada. O telefone tocava sem parar, do advogado, do chefe, do banco. Uma vida construída ao longo de décadas parecia desmoronar em ritmo frenético. Nessas horas, não temos tempo sequer para sentir pena de nós mesmos. Cada respiração é um lembrete do que se perdeu. A raiva, que antes era força motriz, tornou-se veneno, remorsos. Noites insone. Perguntas que nunca teriam resposta. Por vezes culpava-se. Por vezes culpava todos ao seu redor. A imagem do homem calmo, trabalhador, virou manchete entre sorrisos maldosos do bairro. As pequenas traições da rotina, confiança dos colegas abalada. Olhares desconfiados, doeram tanto quanto o golpe inicial. As memórias do lar, antes porto seguro, agora eram flashes de um passado inalcançável. Pior, Marcos, o filho, afastou-se, e isso abrira uma ferida ainda maior que a do adultério. Mas no fundo desse poço, lá onde a dor parecia nunca acabar, começou finalmente a surgir uma faísca de consciência. Era preciso sobreviver. Era preciso renascer. Tudo o que lhe restava era contar consigo mesmo, talvez. Quem sabe, começar a trilhar o longo caminho de volta para recuperar. Se não o que perdeu, ao menos a si próprio. O verdadeiro julgamento, ele percebeu, ainda estava por começar. O tribunal seria apenas um palco, mas as batalhas mais cruentas seriam travadas dentro do seu próprio peito. Dali em diante, não seria apenas a justiça dos homens a ser enfrentada. O maior desafio viria daqueles que, um dia, chamou de família, depois da tempestade emocional da traição e das consequências legais. Ele pensava já ter chegado ao fundo do poço. Enganou-se. O verdadeiro abismo não estava no ato da esposa, nem na humilhação pública, mas no silêncio cortante entre pai e filho. Naquele vínculo outrora inabalável, agora prestes a ser despedaçado diante de todos. O tribunal era frio, impessoal, e cada movimento parecia calculado para transformar velhos afetos em provas e acusações. Do lado oposto, Sara, os olhos inchados segurando lágrimas forçadas, gesticulava ao advogado, pronta para iniciar o teatro dos mártires. Entre eles, sentado tenso e inquieto, estava Marcos, o filho. O menino nos seus braços há poucos anos. Agora adulto, dividido e frágil. Quando Marcos foi chamado a depor, o coração do protagonista disparou. Era como se o tempo parasse e cada memória da infância viesse à tona, as noites em claro com febre. Os dias de treino de futebol. As primeiras notas ruins. Os abraços silenciosos após desilusões adolescentes. Mas o que ouviu do banco das testemunhas quebrou de vez o pouco que restava inteiro. Marcos falou, e as palavras, afiadas como lâminas, rasgaram tudo. O meu pai sempre foi controlador. Sempre temi decepcioná-lo. Cresci pisando em ovos. Por mais que tentasse ler nos olhos do filho um pedido de desculpas pelas acusações, só encontrou frieza e convicção. O advogado de Sara estimulava cada detalhe, pedindo exemplos de rigidez, de discussões, de decisões tomadas sem consulta. No fundo do tribunal, a avó materna, Dona Lourdes, suspirava, visivelmente devastada, demonstrando o quanto a divisão da família extrapolava os limites de mãe, pai e filho, atingindo até as velhas gerações. O protagonista ouviu cada palavra como se o mundo fosse ruído branco à sua volta. Revoltava-se, silenciosamente, contra o filho e contra si mesmo. Onde foi que falhei? Em que momento se perdeu o respeito? O amor? A confiança? Quis interromper, abraçar, berrar, fugir. Restou-lhe o silêncio vergonhoso, enquanto todos assistiam ao colapso familiar como num espetáculo cruel. Na saída, Ricardo, seu irmão, tentou conforting, mas não encontrou palavras. Luís, o amigo, olhava perplexo.
sem saber se defendia ou simplesmente respeitava a dor do amigo. Sara, ao cruzar o olhar com o ex-marido, mostrou um pequeno sorriso satisfeito, ironia amarga de quem sente a vitória, mesmo que construída sobre destroços humanos. No final daquela audiência, ele percebeu: às vezes o veneno mais forte não vem dos inimigos, mas das palavras dos que amamos. No fundo, reconheceu certa responsabilidade, afinal, não existe perfeição nas relações familiares. Mas por ali, naquele tribunal, o protagonista morreu em parte. O filho, seu sangue, seu reflexo, tornara-se juiz e carrasco, motivado pela mágoa, confusão e manipulação de uma mãe magoada. Naquele dia, entre as paredes surdas do tribunal, não perdi só uma família. Perdi um pedaço de mim, e a perigosa certeza de que, mesmo em ruínas, ainda tinha para onde voltar. O silêncio entre pai e filho vai crescer. E, sob as luzes duras da justiça, a história ainda reserva reviravoltas, onde provas, verdades e ressentimentos serão pesados de novas formas. O destino do protagonista, e de todos ao seu redor, nunca mais será o mesmo. A sala do tribunal, iluminada por luzes frias e cortantes, parecia mais um palco para um drama antigo do que um espaço de justiça. O protagonista entra cabisbaixo, amparado pelo advogado, um homem meticuloso, olhar calculista, que colheu cada detalhe da vida conjugal como quem prepara um tabuleiro de xadrez para a jogada final. Do outro lado, Sara exibia fragilidade, envolta nos sussurros da mãe, Dona Lourdes, e no olhar atento do jovem advogado recém-formado. Ansioso por mostrar serviço, Marcos, o filho, desta vez mais distante, ocupava um banco no fundo. Olhos fixos para baixo, atenção visível mesmo à distância. O juiz, severo, inicia as audiências. O clima é denso, as mágoas e vaidades transformadas em linguagem jurídica, acusações de abuso emocional, pedidos de divisão de bens, exigências de pensão alimentícia. Mas desta vez, a verdade tem voz. O advogado do protagonista exibe pilhas de provas. Extratos bancários que expõem meses de gastos suspeitos por parte de Sara, hotéis, restaurantes, presentes caros para alguém que não era da família, mensagens trocadas com David, o amante, comprovando a infidelidade recorrente, faturas detalhadas de renovações feitas na casa, propriedade herdada da avó do protagonista, pagas quase que exclusivamente com o seu ordenado. Na sala, a expressão de Sara muda do desafio para o constrangimento. O seu advogado tenta alegar irrelevância das provas. Mas o juiz, experiente e pouco impressionável com encenações dramáticas, pede que se continue. Por instante, o protagonista esquece o peso da vergonha e sente, finalmente, um sopro de justiça. Não é vingança, mas restauração, um restauro, ainda que imperfeito, da própria dignidade. Dona Beatriz, a vizinha, relata sob juramento o comportamento carinhoso e responsável do protagonista ao longo dos anos. Ricardo, o irmão, testemunha os sacrifícios feitos para manter a família, contando episódios ignorados durante o conflito. O advogado destaca: não se trata apenas de reparação material, mas de reconhecer quem, de fato, portou o peso daquela família. Fica claro, pelas palavras e pelos números, que a narrativa de Sara encontra pouco eco diante dos factos. Seu pedido por metade da casa é indeferido, tradição e justiça andam lado a lado. Herança não se divide ao sabor de ressentimentos, afirma o juiz. Sara tenta argumentar que todo o sacrifício doméstico deveria ser compensado. O juiz menciona os valores gastos com terceiros. Aponta que traição e má administração pesam na decisão. No ar, paira o silêncio ressentido da derrota. Marcos, ao testemunhar a queda da mãe, deixa transparecer uma dúvida momentânea no olhar. Ele percebe, talvez pela primeira vez, que os erros nem sempre têm apenas um lado, e que a verdade judicial raramente coincide com a verdade emocional de uma família despedaçada. A sentença é proferida. A casa permanece com o protagonista. O dinheiro mal gasto reduz a parcela de Sara.
Não há pensão alimentícia, já que Sara pode trabalhar. Os bens são divididos conforme contribuição e responsabilidade. Naquele instante, o protagonista sente algo estranho, misto de alívio, tristeza e vazio. Ganhou o direito à própria história. Mas o preço foi uma solidão ainda mais profunda. Saindo do tribunal, não há comemoração. Ricardo tenta um sorriso de incentivo. Dona Beatriz acena de longe. Luís manda uma mensagem de apoio. Sara, devastada, é consolada pela mãe. Marcos, indefinido, opta pelo silêncio. E assim, encerra-se mais um ato desta tragédia familiar, não só decidida na balança da justiça, mas gravada, para sempre, no íntimo dos envolvidos. Mas a vida, incansável, segue exigindo novas decisões e enfrentamentos. Depois do tribunal, o desafio será reconstruir-se. Como lidar com o silêncio da casa? Como reconciliar memórias felizes com feridas tão recentes? Prepare-se, agora começa o processo mais duro, reencontrar a si mesmo na solidão das cicatrizes. Após meses turbulentos, entre batalhas judiciais e amargas revelações, o protagonista se vê diante de um silêncio opressor. A casa que ele herdou, palco dos momentos mais felizes e mais dolorosos, permanece agora vazia, ecoando as memórias e os fios soltos de um passado que não volta mais. Cada cômodo lhe traz uma mistura de calma e tormento. A ausência da esposa Sara e do filho Marcos, que escolheram caminhos distintos, criou um vazio físico e emocional que lateja a cada passo. A solidão é esmagadora, mas começa a se transformar em aliada, uma companhia que o obriga a confrontar a si mesmo. Reencontrar suas raízes e refletir sobre quem realmente é, longe da sombra da traição e da acusação. No silêncio do entardecer, quando as luzes da cidade começam a brilhar timidamente, o protagonista se senta diante das fotos antigas. Sorridentes, mas agora congeladas no tempo. Lembram dele dos sonhos, planos e do amor que um dia floresceu ali. Ele relembra, com tristeza e melancolia, os esforços que fez para manter a família unida e os pequenos momentos de ternura que agora parecem fragmentos de outra vida. O mais doloroso não são as batalhas em tribunal, nem as decisões legais, mas a ruptura definitiva com o filho, Marcos, cuja traição chegou não só por suas palavras no tribunal, mas pela escolha consciente de cortar laços. Essa ferida abre um abismo difícil de atravessar. A sensação de rejeição é como uma lâmina que penetra profundamente, desafiando o amor paterno e colocando em xeque o significado de família. Ricardo, o irmão mais velho, torna-se uma peça fundamental no processo de cura, oferecendo ouvidos atentos, conselhos e uma presença estável, ajudando o protagonista a não se perder totalmente na dor. Luís, o amigo de longa data, surge com gestos pequenos mas significativos, visitas, convites para sair, lembrando que a vida continua além das rupturas e que ainda há espaço para a esperança. Na quietude, o protagonista enfrenta seus próprios demónios, a raiva que ainda queima, o sentimento de traído, mas também a compreensão gradual de que nem tudo pode ser controlado. Ele contempla o conceito de perdão, não para Sara ou Marcos. Pelo menos não ainda, mas para si mesmo. O perdão para recomeçar, para aliviar o fardo que o rancor insiste em manter. Ele reconhece algumas verdades duras. Que a traição, por mais cruel, revelou o que já estava escondido sob a superfície da convivência. Que a perda pode ensinar lições profundas sobre independência e autoaceitação. Que a reconstrução não é linear nem sempre gentil, mas é uma jornada necessária. A ruptura definitiva não foi fácil, mas sintética, depois de inúmeras tentativas frustradas de diálogo e reconciliação. O protagonista optou por traçar uma linha inquebrável entre o passado e seu futuro, entendendo que preservar sua integridade emocional era prioridade. Ele se vê agora como um homem mais sólido, embora marcado pelas cicatrizes da guerra familiar. Enquanto observa as estrelas na noite silenciosa, sabe que o próximo capítulo de sua vida dependerá de escolhas conscientes e da força que aprenderá a cultivar diariamente. Porém, a história não termina aqui.
O ciclo da traição e do perdão parece se repetir de formas inesperadas, aprofundando ainda mais o drama. À medida que o protagonista tenta afinal reconstruir sua existência, novas feridas surgem, dessa vez, no coração do filho, que enfrenta seus próprios erros e consequências. A trajetória do filho Marcos, suas escolhas dolorosas e o espelho que volta para o protagonista, testando os limites do amor, da justiça e do perdão. O tempo, tantas vezes descrito como remédio, mostrou ser também um eco amargo de tudo o que não foi curado. Meses depois, quando a rotina solitária do protagonista começava a dar lugar a algum sossego, a vida, astuta, decidiu pregar mais uma peça cruel, a história de traição. Rejeição e dor estava longe de terminar. Ela agora retornava, nas mãos do próprio filho. Marcos, afastado da figura paterna e envolto nas mágoas ainda frescas do divórcio dos pais. Conhece Emma, uma jovem promissora. A esperança de recomeço para ambos. O casamento deles, celebrado sem a presença do pai, parecia uma promessa de felicidade. Uma fuga do passado. Porém, o destino revela seu lado irônico. Alguns meses depois, Emma descobre que Marcos atrai com uma mulher casada. Diane, amiga de sua mãe no trabalho novo. O choque de Emma é devastador. A notícia circula rápido, e o ciclo da deslealdade, que começou no sangue, agora retorna em forma de consequência. O protagonista observa tudo à distância, informado pela boca de Ricardo, o irmão, e por Emma, que tem a coragem de lhe escrever uma carta sincera, pedindo perdão por nunca ter percebido a verdade nas disputas familiares. Ele sente uma mistura de amargura, tristeza e pena. Vê no filho um reflexo distorcido de suas próprias dores. Pergunta-se: será que a ferida do legado destruiu também a próxima geração? O telefone toca num fim de tarde silencioso. É Marcos. Desta vez sem raiva, sem orgulho, apenas vulnerável. A voz embargada. Pede ajuda. Perdeu o casamento. Está afundado em dívidas. Teme perder a casa e o carro. Não sabe como recomeçar. O coração do pai estremece. Luta consigo próprio. Parte de si quer abrir uma porta. Resgatar o filho do naufrágio. Mas a mágoa ainda pesa. E o pedido não vem com reconhecimento dos erros, mas com justificativas. Marcos diz que só quis proteger a mãe. Que não mentiu. Apenas tentou ser leal a quem achava certo. No fundo, o protagonista entende que perdoar não é esquecer. A ferida de ser traído pelo próprio filho. No tribunal e em casa. Ainda está aberta. A compaixão existe, mas a ajuda cega. O apagar das consequências. Isso terminou. Com voz firme. Recusa o pedido. Não posso ser o salva-vidas de ninguém que se recusa a ver o próprio erro. O perdão começa pelo reconhecimento. Não pelo hábito de sempre ser salvo. Eu já me sacrifiquei demais. Agora, é tua vez de aprender. Emma, ex-nora, surge como figura empática e corajosa, mostrando que é possível romper com padrões dolorosos e buscar justiça com dignidade. Diane, a amante envolvida no novo escândalo, representa a tentação que sempre ronda famílias destruídas, alimentando conversas e julgamentos nos bastidores da cidade. Dona Lourdes, avó materna, desgastada por tantas guerras, lamenta num encontro casual. A dor não termina. Só muda de rosto. Ao desligar o telefone, o protagonista não sente alívio, mas uma tristeza resignada. Sabe que o ciclo só se quebra quando alguém, finalmente, escolhe não repetir o passado, mesmo que isso custe solidão. Dá-se conta que há amores que salvam, e há amores que apenas nos prendem nos mesmos fantasmas. No fim daquele dia, sentado na varanda da casa silenciosa, olha para as estrelas e aceita a redenção. Se vier, será quando cada um decidir reconstruir, com humildade. Ele não carrega mais o peso de salvar ninguém. Agora é tempo de aprender a existir para si mesmo. E esperar, talvez um dia, pelo verdadeiro perdão. Depois de tudo o que vivi, hoje olho para trás com um misto de dor, aprendizado e, surpreendentemente, uma ponta de esperança. Foram anos de lutas internas e externas.
Noites de solidão. Perguntas que pareciam nunca ter resposta. E um coração tantas vezes desacreditado do amor. Mas também houve momentos de descoberta, de reencontro comigo mesmo. Aprendi. Talvez tardiamente. Que perdoar não é esquecer. Mas permitir-se seguir adiante sem carregar rancores. Confesso que muitas feridas ainda demoram a cicatrizar. Às vezes, bate a saudade. Às vezes vem a revolta. Outras vezes, me pego grato por tudo o que restou, minha dignidade, minha própria companhia, e a capacidade de começar de novo. Se há uma lição nesse caminho, é que a felicidade não depende do outro, mas do respeito que conseguimos cultivar por nós mesmos. Mesmo após tantas quedas. Quero agradecer a cada um que ficou comigo até aqui, dedicando minutos do seu tempo para ouvir minha história. É emocionante saber que, do outro lado da tela, há pessoas que se reconhecem, que torcem, que trocam ideias e ajudam a construir esse espaço de partilha. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu like, compartilhar com quem pode precisar dessa mensagem, inscrever-se no canal para não perder as próximas histórias e, claro, comentar aqui embaixo suas impressões e sugestões. Sua opinião é fundamental para que continuemos crescendo juntos e oferecendo conteúdos cada vez melhores. Muito obrigado por sua companhia e até o próximo capítulo da vida, nosso. Sempre, juntos.